Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 9. Todos acharam? Evangelho do Senhor Jesus, João, capítulo de número 9. Estaremos lendo o versículo 1 ao versículo 7. O texto fala sobre a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém. Curva sua cabeça um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos a iluminação do teu Espírito sobre nós, para que entendamos a tua palavra, a qual nós estaremos discorrendo, refletindo e meditando nesta noite. Nos ajude, Senhor, a sairmos daqui edificados por ela e acrescenta em nós entendimento e compreensão para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Texto muito conhecido de todos nós. E eu gostaria de começar olhando para o texto mais uma vez, o versículo de número 1, verso 1, que diz algo que me chama a atenção. Está lá escrito: caminhando Jesus. Observe lá. Passando Jesus, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Lá estava uma pobre vida que tinha nascido cega. Cego de nascença. Cresceu cego, viveu uma vida inteira cego. A vida toda era para viver sem enxergar absolutamente nada. Não importa o motivo da cegueira dele, a Bíblia não fala. O fato é que ele estava ali. O fato é que ele estava próximo aonde Jesus iria passar. Se nós fizermos uma análise desse problema que hoje nós vivemos no nosso país, nós vamos ver que é bem diferente. Hoje, pelo menos, os cegos têm oportunidade de crescer. Os cegos têm a oportunidade de se desenvolver. Um cego hoje pode tranquilamente ser um cientista. Um cego pode ser um professor, pode ser um psicólogo. A verdade é que o cego pode ser o que ele desejar ser. Os cegos, meus amados irmãos, hoje, nos dias atuais, não estão mais privados de nada, graças à leitura pelo sistema Braille. Alguém já ouviu falar? Sistema Braille, onde ele toca em uma superfície, vai lendo as palavras e se forma e vira uma pessoa igualmente a cada um de nós. Por conta lá naquela época não tinha o sistema Braille. Hoje o cego tem essa possibilidade de desenvolver e ser como qualquer outra pessoa. E graças ao Senhor Deus, pela leitura que os cegos físicos, vamos assim dizer, estão tendo hoje, nós temos a oportunidade de ler, e às vezes somos cegos para compreender, mas naqueles dias, se nós compararmos, não havia leitura de sistema Braille. Então nós temos que dar graças a Deus, porque nós não estamos cegos fisicamente, podemos ler. Às vezes lemos e não entendemos, é verdade. A sociedade, naquela época, quando foi escrita essa história, que o Senhor Jesus estava sobre a terra no seu ministério, a sociedade era muito cruel para com os cegos.
A sociedade não se preocupava com os cegos. Ao contrário, quando uma criança nascia cega, a sociedade pensava que essa criança estava pagando algum tipo de pecado. A sociedade era uma sociedade cruel. Alguém poderia dizer, mas como pode ter pecado uma criança que recém-nascida ou que acabou de nascer? Não importa. Naquela época, os judeus, naqueles tempos, acreditavam nos pecados pré-natais. Era a visão deles. Acreditavam que se alguém nascesse com algum tipo de deformidade, era por conta do pecado dos seus próprios pais. Acreditavam na punição por causa do pecado dos pais, por conta dos pecados dos bisavós, dos avós. Era essa a visão dos judeus naquela época. Então, se ela estivesse pagando, se essa criança nascesse com um tipo de deformidade, estava ali pagando por alguma coisa que ela não merecia. Assim era a visão deles. E não estendiam as mãos. Se alguém estava nessa deficiência, não era para ser atendido, ela tinha que cumprir um certo karma. Era essa a visão errada, lógico. Ou seja, essa pessoa não precisa de ajuda. Essa pessoa não precisa ser socorrida. É como se alguém precisava pagar pelo seu pecado que não foi dela. Então veja a visão cruel que tinha as pessoas na época do Senhor Jesus. E ser cego nessa época era pagar um preço muito caro. Era vivenciar a míngua de algumas esmolas que as pessoas ali entregassem a essa pessoa. Então assim somos nós, os seres humanos, conforme era naquela época. Nós somos implacáveis. Julgavam errado naquela época e hoje também julgamos errado. Hoje nós julgamos e condenamos. Nós não concedemos outra oportunidade para as pessoas que erram. Nós a crucificamos. Um cego nos tempos de Cristo, do Senhor Jesus, não ia para a escola, não podia aprender a ler, não podia trabalhar. Então, lamentavelmente, o que poderia esperar de um cego? Absolutamente nada. Ele acabava a vida pedindo esmolas, estendendo as mãos, ouvindo alguém passar e suplicava por uma moeda. Esta era a situação daquele homem pobre. Estendia as mãos para viver de caridade, de socorro, de ajuda a outras pessoas. E ali, olhando para o texto, num canto jogado, chutado, desprezado, se alguém tivesse piedade dele, daria 1 centavo, daria ali uma metade de uma moeda. Se não, todos passariam, que era o que acontecia, indiferente, sem olhar para ele. Mas o texto diz, que eu chamei a atenção para os irmãos, o texto diz que caminhando Jesus viu um cego de nascença. As pessoas podem virar os olhos, as pessoas podem não te ver, não te contemplar, mas Jesus, dos olhos do Senhor Jesus, nós não passamos desapercebidos. Independente do problema que eu e você entramos aqui individualmente, alguém pode estar até se lixando, mas a Cristo não. Diante do Senhor, nós somos prioridade. As nossas necessidades são prioridades. E o texto diz que Jesus ia passando por ali, o versículo 1, observe lá, queridos. E ao vê-lo, o que Jesus faz? Simplesmente parou. Isso não é maravilhoso? Jesus vê alguém que estava na sarjeta, às margens da sociedade, simplesmente para. Em meio àquela multidão, Jesus viu aquele homem pobre, aquele cego miserável, e simplesmente para dar atenção. Às vezes a nossa miséria não está no fato de nós sermos cegos ou termos uma deficiência, está dentro de nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Mesmo assim o Senhor estende as suas mãos, mesmo assim o Senhor olha para nós com seu olhar de misericórdia, porque Ele deseja termos próximo a Ele, perto dEle, diante da sua presença. Esse é o desejo do Senhor. Não importa a situação em que nós nos encontremos, a vontade dEle é mudar o rumo das nossas vidas. E o texto me chama a atenção que Ele, em meio àquela multidão, Ele para e vê aquele pobre cego.
Alguém pode estar imaginando que ninguém se lembra de você, que ninguém pode entender os seus problemas, e nós pensamos assim mesmo. Ninguém presta atenção naquilo que nós passamos ou sentimos. Somos uma vítima, e às vezes da sociedade, das pessoas que estão em volta de nós. É assim que nós pensamos. Você pode estar morrendo de fome. Quem se importa? Você pode estar desempregado. Quem se importa? Pode ter perdido a sua família. Quem se importa? Perdido o emprego. Quem se interessa? Quem se importa? Ninguém olha. Ninguém sente a sua dor. E é assim que acontece na nossa sociedade. Neste mundo de pessoas vivem sozinhas. Neste mundo as pessoas sobrevivem sozinhas. Sobrevivem sem socorro, sem ajuda. Ou melhor, sobrevivem sem onde buscar alguma coisa que lhe apoie de pé. E a tendência é a pessoa se lançar por terra por conta das lutas, das dificuldades, por conta das situações adversas que nós passamos. O melhor das hipóteses, irmãos, nos dias atuais que nós estamos vivendo, as pessoas cuidam dos que estão perto delas. O melhor das hipóteses, cuidam da sua família e de mais ninguém. O melhor das hipóteses, porque hoje até os próprios parentes estão sendo abandonados. Até os próprios parentes abandonam os próprios parentes. Às vezes vivendo próximo, às vezes estando perto. Então hoje vivemos um momento bastante difícil. Mas o que impressiona aqui no texto, que nós estamos meditando nessa noite, é que Jesus passava e viu um homem cego de nascença. Rejeitado, desprezado, solitário. Chamo a atenção mais uma vez. Jesus viu, como viu aquele cego. Ele nos vê nessa noite, nos contempla nessa noite. Queridos, Jesus vê ali não a multidão. Ali naquele momento ele vê indivíduos, ele vê pessoas, ele contempla cada um de nós. Para Jesus não existe massa, não existe grupos, multidão. Para Jesus existem pessoas. Ele trata individualmente com o ser humano, porque cada um de nós temos um problema diferente e desejamos ser respondido, atendido, desejamos ser cuidado e tratado dos nossos problemas. E eu quero te dizer sem errar, Ele sabe do que passa no teu coração. Ele sabe o que vai dentro de cada um de nós. Nesse momento, Jesus pode ver aí dentro do seu coração. Ele sabe a cor da sua roupa, Ele sabe como você está vestido, Ele sabe o que passa no íntimo do seu coração. Ele conhece as suas lágrimas que você tem derramado e que ninguém às vezes compreende ou contempla, mas tudo isso Ele vê e conhece. Ele sabe das angústias que muitas vezes nos perturbam, tira a paz dos nossos corações. Ele sabe as indecisões em que muitas vezes nós vivemos, vamos ou não, fazemos ou não, damos sequência ou não. Ele sabe de tudo isso. Ele compreende cada um de nós. Ele sabe das nossas fraquezas. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que se sente machucado na vida, que se sente torturado na vida, por conta do tempo que tem passado, isso tem trazido angústia ao seu coração, e você possa estar pensando assim: olha, eu estou sozinho, eu estou sozinha, ninguém pode me entender, o mundo não me entende, ninguém pode compreender as minhas lágrimas. Mas esse Cristo que parou para olhar aquele cego, Ele nos contempla nessa noite. Queridos, Jesus é capaz de parar e olhar para mim e para você, e saber quantos cabelos eu e você temos sobre a cabeça. Ele é capaz de saber o íntimo que vai dentro dos nossos corações. A palavra de Deus diz em Lucas 12, 7, que até os cabelos da vossa cabeça, todos são contados. Ele é capaz de saber o dia do seu aniversário. Ele sabe sim que você, antes de quem sabe vir para cá, desejava estar aqui na casa do Senhor,
e tenha tido um problema em casa, uma discussão em casa, um desentendimento em casa, com algum parente, com o marido, com a esposa, com os filhos, tudo isso Ele sabe. Ele sabe que você talvez tenha convidado uma pessoa para participar do culto hoje, essa pessoa não quis vir, essa pessoa deixou para outra oportunidade, tudo isso Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. E você está triste porque gostaria, talvez, que seu marido mudasse, que o seu filho mudasse, que um parente mudasse. A verdade é que se nós dizemos o nosso drama que nós vivemos, que nos atinge, Ele tem poder para fazer a mudança. Aqui no texto diz que ele ia passando e viu. A iniciativa foi dele. Ele viu como vê e contempla as nossas vidas. Ele sabe o que arranca a lágrima dos nossos olhos. Ele conhece tudo, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. E Jesus estava lá e, de repente, no meio da multidão, ele vê o cego e para. E no texto aqui, observe que nesse momento que ele para, Jesus para perto de qualquer um de nós. Quando nós estamos de forma contrita em nossos corações, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. De que forma nos aproximamos dEle? Nós atraímos a sua presença. De que forma nós nos chegamos a Ele? Nós atraímos a sua presença. Como vai os nossos corações? O que desejamos diante do Senhor? Ele sabe o que tem perturbado cada um de nós. Ele sabe as lutas que temos vivenciado dia após dia. Sabe que temos falhado em algumas coisas, errado em outras coisas. Ele conhece tudo, absolutamente tudo. E o texto, volto a dizer, ele parou simplesmente e observa um cego no meio de todos. Todos conhecem os nossos corações. Ele opera o milagre em nossas vidas, a hora que Ele quiser. Porque, queridos, as nossas necessidades, Ele tem prazer em suprir. Quem é que já falhou? Quem é que já não entrou em lugar onde não deveria ter entrado? Quem é que já falou coisas que não deveria ter falado? Feito coisas que não deveria ter feito? Quem é que não já se machucou? Quem é que não já vivenciou situações adversas na sua vida? Quem é que não já manchou o nome de Jesus? Jogou princípios no lixo? Por ter pecado, por ter se entregue ao pecado? Ninguém viu, ninguém sabe, mas você sabe. E a sua consciência te perturba, a tua consciência te condena, e a Bíblia diz que se o teu coração te condena, maior é o Senhor, que conhece todas as coisas. E Ele sabe como está as nossas vidas, Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece a nossa consciência. Eu creio que não está feliz com o que nós muitas vezes passamos. Ele não quer que nós vivenciemos situações, porque Ele está próximo, pronto para atender, para mudar o curso das nossas vidas. Ele sabe da luta que temos passado para nos libertar de algumas situações, de alguns passos, de algumas ações, de algumas atitudes. Ele sabe da dificuldade que temos de ser de fato santos na presença do Senhor. Ele sabe da dificuldade que temos de dizer sim ao Senhor, de falar que queremos servi-lo e segui-lo durante todos os dias das nossas vidas, sem pecar, sem errarmos diante da sua presença. Ele sabe de tudo isso. Ele conhece cada um de nós, por dentro e por fora. E a Bíblia é clara em dizer que Ele tem prazer em mudar a situação de cada um de nós, independente de onde fomos machucados. Ele não quer que nós vivenciamos situações, estados que venhamos nos afastar da presença de Deus. Ele tem lutado para chegar, aproximar, falar, nos atrair de todas as formas. E eu penso que nós podemos sim refletir nessa noite com essa palavra e entender que por mais quebrado, por mais machucado que estejamos, o Senhor Deus, através da pessoa de Cristo, pode mudar o curso
das nossas vidas. Pode curar o machucado dentro de nós. Podemos nessa noite clamar por um milagre da parte de Deus a nosso favor, a favor da nossa casa, a favor das nossas vidas. Porque o Deus que conhece a nossa história pode se dirigir para cada um de nós e mostrar o segredo de viver uma vida feliz diante da sua presença, cheio de paz, andando na sua presença, fazendo aquilo que lhe agrada, que bendiz, que exalta o seu nome. Não importa quem é eu e é você, não importa quem somos, o que nós fizemos, talvez deitado no leito de hospital, talvez na casa onde nós moramos, sem desejo de vir para a casa do Senhor, alguém acometido com algum tipo de enfermidade que arrebenta o seu físico e leva as forças para caminhar para a casa do Senhor. Às vezes a enfermidade, ela é espiritual, que rouba de nós o prazer de adorar o Senhor. Às vezes a enfermidade é espiritual, que rouba de nós o prazer de orar, de ler a Bíblia, de estar nos cultos. E às vezes nós entendemos que ninguém lembra de nós, ou vê nenhum de nós, estamos perdidos, estamos desanimados. E a Bíblia diz que Jesus contempla tudo isso. Tudo isso. Jesus para e olha em cada um de nossos olhos, com seu olhar de amor, terno, olhar amigo. É isso que Ele faz. Isso não é teoria que eu estou falando, simplesmente. Isso é o que nosso Deus faz. Isso é o que o nosso Senhor Jesus faz. Ele ia passando e viu um homem cego de nascença. Substitui esse homem cego de nascença por sua própria vida. Substitui a sua vida ali nesse texto que nós estamos lendo aqui. Ele contempla nós nessa noite. Sabe quem somos nós nessa noite. Ele sabe o que temos nós sentido nessa noite. Eu estou falando de alguém que pode mudar o curso das nossas vidas. Eu estou falando de alguém que pode curar aquilo que nós passamos, que nós vivenciamos. Não é, repito, teoria. Eu não estou pregando aqui simplesmente o que me ensinaram na faculdade de teologia. Não, irmãos, eu estou falando aqui de alguém que está presente nessa reunião pelo seu Santo Espírito e pode trazer cura, bálsamo, pode trazer alívio para as nossas dores. Eu estou falando de Jesus. E o que Ele pode fazer em nossas vidas, e o que Ele quer fazer em nossas vidas, o que Ele pode realizar em nossa família. Muitas vezes nos sentimos insignificantes, sozinhos, anônimos, perdidos até no meio da multidão. Que tal clamarmos o Senhor nessa noite? Que tal clamarmos por sua misericórdia? Aqui é onde nós estamos nessa noite. Que tal pedir a atenção do Senhor para que Ele olhe para nós? Porque eu penso que essa noite é uma noite de oportunidade que cada um de nós estamos precisando. Você não tem o direito de se sentir esquecido. Você não tem o direito de se sentir esquecida. Não importa o quanto você tem sofrido, o quanto as pessoas têm lhe maltratado, o quanto você tem sentido dor. Você não tem o direito, porque o médico por excelência está presente. Ele é claro em dizer, quando nós nos reunimos para adorá-lo, a sua presença se manifesta, a sua glória se manifesta, o seu Espírito passa a estar presente quando nós nos reunimos para adorá-lo. Você não tem o direito de achar que está sozinho, não tem solução. Tem solução sim, tem resposta sim. Todas as coisas ruins podem até acontecer em nossas vidas, mas a Bíblia diz que Jesus parou e olhou para aquele cego. E os discípulos fizeram a pergunta. Bota o versículo 2 e 3. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestasse nele as obras de Deus. Observe o texto, irmãos. Alguém pode até dizer, esse rapaz nasceu cego para que as obras de Deus, ou para que Deus operasse na vida dele? Que Deus maldoso é esse? Que tipo de Deus é esse?
que faz alguém nascer cego, crescer cego, só para que ele opere um milagre, mostre o seu poder. Quer dizer que nós somos cobaias na mão de Deus? Não, não é dessa forma que eu e você temos que entender o texto. Não dessa forma. Se Deus fosse assim, irmãos, Ele não merecia que eu e você o reconhecêssemos como Deus, que o amasse, que confiasse nele. Como confiar em alguém que, para mostrar o seu poder, tem que fazer a outra pessoa sofrer? Não é esse Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo, ele não falava português, falava grego. Mateus escreveu em grego, e o grego é uma língua poderosa. O grego é uma língua expressiva, diz muita coisa em poucas palavras. E em grego, o texto diz o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que nele fossem feitas as obras de Deus, ele nasceu assim. Vou tentar explicar melhor. Só que para que nele, em grego, é preposição inan, que quer dizer para que ou por causa de. Tentar esfatear. Então, literalmente, esse texto, esse versículo diz o seguinte: este cego não pecou, seus pais também não pecaram, mas, já que ele nasceu cego, já que está assim, por causa dessa situação, o poder de Deus vai se manifestar na vida dele. Deus não é culpado, nem seus pais, porque muita gente nasce cego e deformado. Mas porque nasceu assim, já que nasceu assim, então a glória de Deus há de se manifestar na vida deste homem. Em outras palavras, Deus vai aproveitar essa situação adversa para operar seus milagres. Ele não tem culpa, seus pais não têm culpa, Deus também não tem culpa, mas ele já estava assim, Deus vai operar um milagre nele. Nasceu assim, Deus vai operar um milagre nele. E isso sim, meus amados, é coerente ao caráter de Deus. O que é assim que temos que aprender e entender. O sofrimento, a dor, a morte, a tragédia, a desgraça que muitas vezes chegam até nós, não foi criado por Deus. Não foi feito por Deus. Esse mundo saiu perfeito das mãos do Senhor Deus. As rosas não tinham espinhos. Não existia pernilongos. A cobra não era um bicho nojento, como nós conhecemos hoje, que se arrasta, que pica. Não, irmãos. Era um ser perfeito. Deus criou tudo absolutamente perfeito. Não havia briga, não havia egoísmo, não havia inveja, não havia dor, não havia enfermidade, não havia morte. O mundo foi realizado, feito, criado, perfeito por Deus. Mas nós, seres humanos, representados pelos nossos pais, Adão e Eva, nós vendemos este mundo para o diabo. E vendemos barato. Deixa eu te dizer uma coisa. Por um minuto de curiosidade, por um minuto de prazer, que os nossos pais venderam este mundo para o inimigo de nossas almas. Hoje este mundo está debaixo da atuação do inimigo de Deus. O sistema mundano jaz no maligno. Por isso que a Bíblia é clara em dizer que o mundo está no maligno. Porque o sistema espiritual que hoje opera os filhos da ira, da desobediência, vem da parte do diabo. Lamentavelmente, é essa a realidade que a palavra de Deus nos ensina. O mundo está completamente dominado pelo sistema maligno das coisas. O diabo tem trazido e vai aumentar em trazer situações adversas, onde pessoas vão se degladiarem, matar uma a outra, machucarem um ao outro, não importa se é pai, se é filho, se é mãe, vai haver isso em grandes proporções, ainda sobre a face da terra. Talvez essa ideia não agrade aos irmãos, talvez você não queira aceitar o fato de que hoje o mundo pertence ao inimigo, ou seja, ao sistema de coisas, mas é uma realidade, irmãos. O mundo jaz no maligno. Porém, esse mundo pertence tanto ao inimigo que quando Jesus esteve aqui nessa terra, o diabo, ele se atreveu
ir até a pessoa de Cristo. Lá em Mateus, coloca o texto, no capítulo de número 4, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que ele levou o diabo, levou o Senhor Jesus, bota lá o texto, por gentileza, versículo 8, olha lá. Novamente transportou o diabo ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essa tentação foi feita direto ao Cristo que nós servimos. O diabo estava tentando derrubar ao Senhor Jesus. Observe lá, mostrou todos os reinos do mundo e as glórias dele. Esse mundo que está aqui no texto não era do inimigo. O sistema de coisa que o inimigo hoje tem domínio sempre foi de Deus. Mas por conta do pecado nós entregamos ao inimigo de nossas almas. O Senhor Deus nos confiou para que nós pudesse cuidar. Ele deu ao homem o direito de arar a terra, de procriar, de fazer as coisas crescerem. Mas o pecado chegou até nós. Nós vendemos barato por conta de um prazer ou de uma desobediência. E aí a eternidade sem Deus abre-se por conta dessa desobediência. E agora o inimigo de nossas almas deleita-se em colocar doença, pobreza, miséria, egoísmo, morte. E por isso que nascem crianças enfermas, cegas. Hoje nós estamos aí com pessoas da mesma família, procriando, incesto acontecendo entre pai e filhos. Nós estamos vendo uma bizarrice muito grande entre os seres humanos sobre a face da terra. É por isso, queridos, que por causa do egoísmo que entrou no mundo, que hoje, nos dias atuais, nós, lamentavelmente, nos deleitamos em crescer pisando uns nos outros. É por isso que hoje existe inveja e ciúme. É por isso que hoje o caráter das pessoas está distorcido. É por isso que hoje nós vivenciamos uma guerra entre as pessoas. Que você machuca as pessoas que mais ama e depois se arrepende, depois sofre, depois dói e pede perdão a essa pessoa que você machucou. Mas já machucou, né? Já feriu, não tem mais remédio, abriu ali uma ferida que às vezes nem um tempo pode fechar. Foi o inimigo, meus amados, que colocou isso no mundo. Foi o diabo que implantou isso no mundo. Agora o Senhor Jesus disse: já que o mundo está estragado, já que esta pobre criança está cega, porque o diabo colocou a mão, por causa disto, o poder de Deus vai se manifestar. Já que ele, o inimigo de nossas almas, feriu, cegou, machucou, o poder de Deus vai se manifestar. É por isso que está escrito em João mesmo, onde nós estamos meditando, que o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus dá vida, e vida com abundância. O trabalho do Senhor a quem nós servimos é diferente do inimigo de nossas almas. Ele tem poder para resolver o seu e o meu problema. Ele tem o poder para operar atos maravilhosos a nosso favor, para mostrar a cada um de nós, seres humanos, que existe uma única saída: Jesus. Jesus, Jesus. Então é tempo de nós nos aproximarmos dele cada vez mais, para que ele possa curar a nossa cegueira espiritual, para que ele possa, quem sabe, ungir os nossos olhos com um barro. Foi isso que ele fez, para que ele possa nos levar ao tanque de Siloé e nos fazer enxergar as maravilhas da sua lei. O salmista disse: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. E eu quero partir para o final da mensagem perguntando: hoje, esse Jesus, que teve poder até para ressuscitar Lázaro, para fazer andar paralítico, para transformar água em vinho, esse Jesus todo-poderoso que nós cremos, não tinha poder para dizer simplesmente: vê, para esse cego ficar vendo simplesmente? Claro que podia, claro que tinha poder,
E eu pergunto, por que que ele não fez? Por que que ele não disse para o cego de nascença simplesmente ver? Mais uma vez, irmãos, eu quero mostrar aqui algo que me chama a atenção dentro do texto. Ele queria participação humana. Ele queria participação humana. Ele não pôde fazer nada sem o consentimento do homem. O Senhor Jesus, aqui no texto, ele queria operar com a participação do próprio cego. Jesus, ele pode operar um milagre em nossas vidas, mas não vai entrar pela força, ele não vai derrubar a porta. Ele é claro em dizer, eis que estou à porta, se abrires, eu entro. Tem a participação de nós, seres humanos. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele diz somente, segue-me. E nós temos que segui-lo. Olha a nossa parte aqui. Eu e você temos que segui-lo. Temos que tomar a nossa decisão. Temos que fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Qual é a grande luta que eu e você temos enfrentado em nossas vidas? O que pode mudar a minha e a sua vida? De onde eu e você queremos que Jesus nos tire ou mude aquilo que precisa ser mudado? Qual é o socorro que nós precisamos nessa noite? Qual é o drama que eu e você entramos aqui e estamos vivendo? Deixa eu ser mais claro, que milagre você quer que Deus opere na tua vida nessa noite? Por que não clamarmos a Ele? Suplicarmos a Cristo? Porque a voz dele é clara em dizer, filho, filha, vem e segue-me. Toma a tua cruz e segue-me. E sabe, queridos, qual é a maior cruz que nós temos que tomar? É renunciar a nós mesmos. Renunciar à nossa própria vontade. Renunciar à ideia de lutarmos sozinhos. É isso que nós temos que renunciar. Ah, eu vou vencer sozinho, não consegue. Eu não posso não vai conseguir. Nós precisamos de socorro dele. Nós precisamos aprender a depender do Senhor a quem nós servimos. Nós precisamos nos sentir como criança e estender as mãos ao Senhor e suplicar, Senhor, eu entrego a minha vontade, porque eu sozinho eu estou perdido. Por que não reconhecer que sozinhos não podemos chegar em lugar nenhum? Por que não aproveitar que Ele não está passando, mas Ele está aqui? Aleluia! E suplicar as tuas misericórdias, abrindo os nossos corações. Não importa como entramos aqui, ou onde seja a ferida, ou o problema. Deixa eu ser mais claro para me encerrar. O Senhor quer mudar nossas vidas. O Senhor quer transformar o que precisa ser transformado dentro de nós. O Senhor quer nos preparar para o arrebatamento que vai vir, irmãos. Nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos desistir, nós não podemos arredar o pé. Está mais próximo que se possa imaginar o cumprimento da sua palavra. Por isso que uma palavra como essa não pode ser rechaçada, não pode ser deixada de lado. Quando nós estamos com a ferida aberta dentro do nosso peito, quando nós precisamos de socorro do Senhor, quando a nossa cegueira não é física, mas ela é espiritual, e tem nos impedido de vermos a glória de Deus, contemplarmos a sua formosura, sentirmos a sua presença. O salmista disse, quando se arrependeu, e aqui eu encerro, quando se arrependeu dos seus pecados, ele disse, volta, Senhor, a dar-me de novo a alegria da tua salvação. O pecado rouba essa alegria, nos distancia de Deus, nos leva para distante da presença do Senhor. E aí passamos dar de ombro de uma vida que poderia, de fato, agradar ao Senhor, porque estamos andando com Ele, e preferimos empurrando com a barriga. Vamos ver se um dia voltamos ou não. Vamos ver se um dia nos curvamos ou não. O problema, meus amados, é que a nossa vida é que nem um vapor, é que nem uma neblina sobre a grama. Um dia está lá,
De manhã cedinho ela está lá sobre a grama. 9 horas, quando veio o sol, ela sumiu. Isso fala da rapidez que é o nosso fôlego de vida. Estamos respirando agora. Podemos não acordar amanhã. Por que não dormir salvo? Por que não dormir transformado? Por que não dormir nos braços do Senhor? Eu quero encerrar essa mensagem. Eu não sei quantos entrou aqui nessa noite com o coração que precisa de uma cura, conforme esse cego de nascença. Mas eu quero lançar a você a oportunidade dessa mudança, dessa transformação, para nós encerrarmos o culto. Se você ouviu a palavra que foi ministrada nessa noite e entende que diante do Senhor não tem como nós nos escondermos, porque Ele contempla, Ele vê. A Bíblia diz que Ele viu o cego. E Ele contempla-nos nessa noite de forma sobrenatural e nos atrai para a sua presença. Se essa é a tua vontade, porque tu chegou aqui, olha aí a oportunidade dada de mudança, de transformação. Haveria alguém conosco que deseja essa mudança? Eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu não posso encerrar o culto sem dar essa oportunidade de transformação, de mudança que o Deus a quem eu prego oferece a cada ser humano. É para a igreja.